Olha, quando a gente pensa em Alexandre Dumas, o que vem na cabeça? Na hora, né? As aventuras de capa e espada de Os Três Mosqueteiros. Mas o que talvez pouca gente saiba é que esse mestre da aventura também tinha um lado bem mais sombrio. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, desvendando um conto gótico de arrepiar chamado A Dama Pálida. Então, pode esquecer Paris por um momento. A nossa jornada agora vai para o leste, bem para o coração assombrado do folclore europeu. Pensa só, um romance que já nasce no meio do perigo, rivalidades que assim só podem acabar em morte e um horror muito antigo escondido nas sombras das montanhas dos Cárpatos. É nesse cenário que a nossa história se passa. E quem vai guiar a gente nessa história é a própria narradora, a Hedwig. E ela já começa dando recado, né, com essa frase. Ela avisa: olha, a gente está entrando num mundo onde lenda não é só historinha para dormir. Não mesmo. É uma realidade viva, pulsante, uma verdade que tem a força da fé. É bom guardar bem essa informação porque tudo que vai acontecer daqui para frente depende totalmente dessa crença. Bom, vamos entender como tudo começou. A história da Hedwig não tem um início tranquilo, não, pelo contrário. Ela já começa no desespero da guerra. É uma fuga que a leva de um perigo conhecido para um terror que ela nem sonhava que pudesse existir. A situação dela, gente, é terrível. Ela ficou órfã por causa da guerra. E o pai, antes de morrer, a envia numa jornada super perigosa para um mosteiro isolado. Era a única esperança dela de ficar segura. Só que a própria viagem já é uma armadilha. No meio daquelas terras selvagens dos Cárpatos, ela e a pequena escolta que a acompanhava caem numa emboscada mortal. E bem na hora que parece que tudo está perdido, que não tem mais saída, algo acontece. Uma figura aparece, lá do alto, imponente, tomando conta da cena. E com uma única palavra, uma só, ele para a violência. O massacre acaba, a vida da Hedwig é poupada, mas o destino dela, esse acaba de ser selado. Agora, ela está nas mãos desses misteriosos salvadores. Só que esse resgate da Hedwig não foi um simples ato de bondade, não. Na verdade, ele joga ela direto no meio de um conflito familiar super intenso. É aí que se forma um perigoso triângulo amoroso, sabe? Envolvendo dois irmãos que são completamente diferentes um do outro, como o dia e a noite. E os dois a querem pra si. E a diferença entre eles é gritante. De um lado está o Gregorisk, um cara refinado, educado em Viena, a própria imagem da civilização, sabe? Do outro, o meio-irmão dele, o Kostak, líder dos bandidos, uma força da natureza selvagem, perigoso. Então a Hedwig fica ali, presa entre a personificação da ordem e a do caos total. Essa declaração do Kostak, né, chega a dar um arrepio. Não tem nada de romance aí, é posse pura. Para ele, a Hedwig não é alguém para ser conquistada com carinho. Ela é um prêmio, algo para ser tomado à força. E isso, logo de cara, já dá o tom da obsessão mortal que ele tem por ela. Pronto, o cenário está montado. Dentro daquelas muralhas frias do castelo, a Hedwig vira o centro de duas forças opostas. De um lado, o amor protetor do Gregoriska, e do outro, a paixão quase predatória do Kostak. A tensão no ar fica insuportável e todo mundo sente que, uma hora ou outra, a coisa vai explodir. E essa tensão toda, claro, uma hora explode. Um plano secreto para fugir, uma esperança de liberdade e amor, acaba virando estopim para uma noite trágica, um confronto que vai mudar a vida de todo mundo ali para sempre. E o Gregoriska não está só na conversa, não. Ele oferece sacrifício de verdade. Ele está disposto a largar a herança, a casa, absolutamente tudo por uma única chance de ser feliz com a Hedwig. Esse plano de fuga não é só uma esperança qualquer, é a única luz no meio de toda aquela escuridão e perigo. E a noite vai se desenrolando numa contagem regressiva para a tragédia. 7 da noite, Hedwig vê o Kostak sair a cavalo. 2 horas depois, às 9, o Gregoriska volta, sozinho, pálido e com manchas de sangue. 10 minutinhos depois, o cavalo do Kostak volta, sozinho. Aí já dá para imaginar o que aconteceu, né? E às 10 da noite, a confirmação. O corpo do Kostak é trazido. A rivalidade entre os irmãos teve um fim fatal. E quando a gente acha que não pode piorar, a tragédia vira uma ironia cruel. A mãe deles, a Esmeralda, completamente cega pela dor, faz o Gregoriska fazer um juramento sagrado. Ele tem que caçar e matar o assassino do Kostak. E ele jura. Ele jura vingar uma morte que ele mesmo causou, se amaldiçoando com as próprias palavras. É terrível. Ok, com a morte do Kostak, era de se pensar que o drama humano tinha acabado, né?
Mas é bem aqui que a história vira chave e entra de cabeça no horror sobrenatural. Uma doença esquisita, misteriosa e assustadora começa a consumir a vida da Hedwig. E a pergunta que fica no ar, assombrando todo mundo no castelo, é, afinal, o que é que está matando a Hedwig? Porque claramente não é uma doença comum. Não é febre, não é veneno, é algo metódico, sobrenatural e, para a medicina da época, totalmente inexplicável. E os sintomas são muito específicos e aterrorizantes. É tipo um ataque com hora marcada, sabe? Acontece toda noite, pontualmente. Preciso, implacável. E a cada manhã ela acorda mais fraca, mais pálida. Imagina só o desespero, a impotência de estar presa no próprio corpo, enquanto algo invisível rouba sua vida, aos poucos, gota a gota. E agora, o mistério finalmente é revelado. A verdade por trás do que está acontecendo com a Hedwig vem à tona. E não é uma doença, é uma maldição. O que vem a seguir é uma corrida desesperada contra o tempo para lutar contra um inimigo que, bem, já está morto. Pois é, a verdade vem direto das lendas mais sombrias daquela região. Não é fantasma, não é demônio, é um vampiro. A obsessão do Kostak era tão, mas tão forte, que nem a morte conseguiu parar. Ele voltou do túmulo para reivindicar o que ele acha que é dele por direito. E aqui está o ponto de virada. O Gregoriska, que conhece as lendas da terra dele, reconhece os sinais do vampirismo na hora. E aí cai a ficha da urgência terrível da situação. Ele sabe que eles não têm tempo. A vida da Edward está indo embora rápido demais e só uma medida extrema, desesperada, pode salvá-la. O confronto final é uma mistura de fé e horror. Primeiro, o plano. Um casamento secreto, à meia-noite, para conseguir proteção divina. Depois, a emboscada. O Gregoriska se esconde no quarto, armado com uma espada ancestral que foi abençoada. E então, o Kostak aparece, aterrorizante. O duelo começa. A arma do vampiro não faz nem cócegas no aço sagrado. O Gregoriska consegue empurrar ele de volta para o túmulo e, no ato final, crava a espada no coração dele. Mas a vitória, ela vem com um preço altíssimo. Exausto por essa luta sobrenatural, o Gregoriska morre ali, ao lado do corpo do irmão, num último sacrifício para salvar a mulher que ele amava. O monstro foi destruído, mas a história não acaba com a vitória. Para Hedwig, essa batalha toda deixou uma marca eterna, uma cicatriz no corpo e na alma que ela vai carregar para o resto da vida. E é aqui que o título faz todo o sentido. A Dama Pálida. A palidez dela não é de doença, é uma lembrança permanente. É o sinal visível do beijo do vampiro. Ela sobreviveu, ela está livre do monstro, mas nunca vai se livrar da memória dele. Ela carrega a sombra do Kostak na própria pele. A história chega ao fim, mas fica uma questão no ar, né? A salvação da Hedwig exigiu a destruição completa do Kostak, não só do corpo, mas da alma amaldiçoada dele. E isso faz a gente pensar, será que uma alma pode ser de fato salva se, para isso, ela precisa destruir outra completamente? É uma pergunta bem sombria que o Alexandre Dumas deixa pra gente refletir, muito depois que a história acaba.